História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 8 de outubro de 1119, é testemunha, num funeral de Afonso VII rei de Leão e Castela, Dom Bertrand de Rainel, meu 28º avô, 4 vezes meu avô, cruzado francês, tenente e conde de Carrion e de Logron, primo de Afonso I, rei de Aragão, descendente da dinastia Capetinga de França, cunhado de Afonso VII, imperador e rei de Leão e Castela, genro da rainha Dona Urraca de Castela. Dom Bertrand de Rainel, cruzado francês, tenente e conde de Carrion e de Logron, nasceu em 1100 e morreu a 17 de julho de 1134, na Batalha de Fraga. Era filho de Guy de Conflans, alcaide de Prene e de Hildegarda de Rainel, neto paterno de Alberto III, conde de Namur e de Ida da Saxónia, condessa de La Roche, e neto materno de Thibault, conde de Rainel e de Ermentrude de Russie. Dom Bertrand de Rainel foi um nobre cavaleiro medieval de origem francesa. Foi para a Espanha, como cavaleiro cruzado, a fim de participar na reconquista cristã, tendo sido tenente e conde de Carrion. Líder político e militar durante o reinado de Afonso I de Aragão, que era seu primo. Dom Bertrand de Rainel atuou principalmente nos reinos de Leão e Castela, que Afonso I seu governou por um tempo com sua esposa, a rainha Urraca de Leão e Castela, minha 28ª avó, 6 vezes minha avó. Dom Bertrand recebeu títulos leoneses e governou territórios em Leão e Castela em nome da coroa, e apenas comparecia esporadicamente na corte de Afonso I, rei de Aragão, mas por vezes agia como um intermediário. Envolveu-se bastante na política da corte leonesa, servindo o rei Afonso VII. Em 1130, juntou-se ao cunhado, o rei Afonso VII, na revolta que acabou mal. Finalmente, juntou-se a Afonso I de Aragão, e morreu na Batalha de Fraga, 17 de julho de 1134, ao lado dele. Origens francesas. Dom Bertrand de Rainel era originário do Condado de Champagne, era parente dos reis da dinastia Capetinga de França e dos reis de Aragão. O seu pai era Guy de Conflans, alcaide do castelo de Prene, e a sua mãe era Hildegarda de Rainel, filha de Thibault, conde de Rainel e Ermentrude de Russie. Ermentrude de Russie era filha de Ilduíno IV, conde de Montdidier e senhor de Ramerat, e de Alice de Russie, herdeira do Condado de Russie. Alice de Russie era neta de Edviges de França, filha do Hugo Capeto, rei de França, que era, portanto, o tetravô de Dom Bertrand de Rainel. O irmão de Ermentrude de Russie, o conde Ebles II de Russie, fez campanha na Espanha, em 1073, e sua irmã, Felícia de Russie, casou com o rei Sancho I de Aragão, meus 28º avós, 13 vezes meus avós, pai de Afonso I, rei de Aragão, o batalhador. Dom Bertrand de Rainel e Afonso I, rei de Aragão eram, portanto, primos. Outra irmã de Ermentrude de Russie, Beatriz de Montdidier, casou com Geoffrey II, conde de Perche, meus 31º avós, 4 vezes meus avós, e era mãe do conde Rotrou III, que também serviu o rei Afonso em Espanha, entre 1123 e 1131. A chegada a Castela. Dom Bertrand de Rainel chegou a Castela na comitiva de seu primo, Afonso I, rei de Aragão, que o nomeou governador de Logron em junho de 1112 e de Carrion de Los Condes em 1113, até 1125. Um documento datado de 27 de outubro de 1112 e preservado no cartulário galicano de Valpoesta, refere que Dom Bertrand de Rainel foi registado em Término e Pancorbo. Seguindo Luís de Salazar e Chilon Castro, alguns historiadores modernos sugeriram que Dom Bertrand de Rainel pode ter vindo a Castela na companhia de 2 outros cavaleiros estrangeiros, Emery II de Narbonne e Ermengol VI de Urgel, acompanhando Dom Pedro González de Lara, meu 28º avô, 6 vezes meu avô, amante da rainha Dona Urraca, minha 28ª avó, 6 vezes minha avó. Dom Pedro González de Lara regressava de um exílio no Condado de Barcelona, para onde fugiu de Afonso I de Aragão, depois de este o ter sitiado em Monzón. Ao serviço da rainha Dona Urraca. Entre 1113 e 1115 Dom Bertrand de Rainel esteve na corte de Dona Urraca, onde foi reconhecido como conde. Como foi num período de guerra aberta entre os cônjuges separados, a presença de Dom Bertrand na corte de Dona Urraca provavelmente indica que ele era um diplomata e estaria a negociar com a rainha, em nome de Afonso I de Aragão. No final de abril de 1115, Afonso I tinha vindo a Sahagún para se encontrar pessoalmente com a rainha, sua esposa. O rei colocou Dom Bertrand de Rainel no comando da cidade e obrigou o abade de Sahagún a fazer as pazes com ele. Segundo a primeira crónica anónima de Sahagún, em fevereiro de 1117, o Sínodo de Burgos nomeou Dom Bertrand de Rainel como defensor dos habitantes exilados de Sahagún, numa ação judicial contra os monges do mosteiro local contra o arcebispo de Toledo. A crónica é contundente no seu relato referente a Dom Bertrand, a quem acusa de levar os burgueses de Sahagún à mentira. O Sínodo também fez dos bispos Hugo do Porto e Pascal de Burgos, responsáveis pelas reivindicações dos monges contra os burgueses e pelo retorno destes às suas casas. Isto é representativo da paz então reinante entre Afonso I e sua mulher Dona Urraca, já que o primeiro reconhecia Pascal como legítimo bispo de Burgos e o segundo reconhecia Dom Bertrand de Rainel como legítimo conde de Carrion.
Dom Bertrand de Rainel esteve novamente presente na corte da rainha, possivelmente durante a tentativa de golpe de Gutiérrez Fernández, em julho. A 8 de outubro de 1119, Dom Bertrand de Rainel e Dom Pedro Froilas de Trava testemunharam um fural do jovem herdeiro e corregente, Afonso VII, para o mosteiro de Sahagún. Dom Bertrand confirmou mais 2 furais de Afonso VII durante o reinado de Dona Urraca, a 1 de novembro de 1124 e 19 de janeiro de 1125. Dona Urraca morreu em 1126 e foi sucedido por Afonso VII. No início do reinado de Afonso, pelo menos a partir de junho de 1126, de Bertrand de Rainel governava um novo feudo, a Bia de las Torres. Em 1127, os 2 Afonsos, rei de Aragão e rei de Castela-Leão, assinaram a Paz de Tâmara, após a qual Afonso VII nomeou Dom Bertrand de Rainel governador de Burgos. Família e descendência. Dom Bertrand de Rainel casou com Dom Elvira Pérez de Lara, minha 28ª avó, 4 vezes minha avó, meia-irmã do rei Afonso VII de Leão e Castela, filha do conde Dom Pedro González de Lara e de Dona Urraca, rainha de Leão e Castela, e tiveram Dom Pedro Beltrán, senhor do castelo de Malagon, geniarca da casa de Menezes, casou com Dona Maria Soares da Maia, meus 27º avós, 4 vezes meus avós, pais de Dom Telo Pérez de Menezes, primeiro senhor de Menezes.